Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, minhas irmãs, que todos nós possamos estar na paz do Senhor. Dando continuidade ao nosso estudo da campanha da fraternidade, hoje nós falaremos sobre a terceira parada, que corresponde ao agir, certo? Quais as ações que nós somos chamados a fazer diante deste tema tão profundo, tão importante e tão oportuno para a nossa vida cristã, para a nossa vida em comunidade e para a nossa vida ecumênica, que é fraternidade e compromisso de amor. Cristo é a nossa paz. Pois muito bem, na terceira parada, nós destacamos de antemão uma frase assim: diaconia ecumênica transformadora, boas práticas de testemunho cristão. Como já foi falado tanto pela Joana quanto pela Margarida, a campanha da fraternidade deste ano, ela não é uma campanha organizada apenas pela CNBB, porque ela não é uma campanha somente da Igreja Católica, ela é uma campanha ecumênica. Ela é uma campanha da CNBB e do CONIC, Conselho Nacional das Igrejas Cristãs. Então ela envolve também outras igrejas cristãs, né, co-irmãs, outras igrejas que têm o mesmo princípio norteador que a nossa Igreja Católica Apostólica Romana, que é Cristo. Cristo como a nossa princípio norteador da paz, como a semente da nossa paz. Pois muito bem, e diante disso, nós deparamos com a seguinte pergunta: como anunciar a boa nova de Jesus Cristo em tempos tão turbulentos como o atual? Nós sabemos que nesse mundo, em pleno terceiro milênio, em que o ter é mais importante que o ser, em que as relações individuais, em que o individualismo é muito mais importante que as relações coletivas, em que o egoísmo prevalece muito mais do que as relações fraternas, torna-se realmente um grande desafio. Mas nós, enquanto cristãos, não devemos nos furtar, porque Cristo jamais se furtou diante do desafio de dialogar com quem quer que fosse. E ele derrubava os muros, porque ele não se furtava de conversar com as pessoas que todo mundo naquela época queria distância. No entanto, ele procurava dialogar, certo? Então, daí a palavra principal dessa campanha da fraternidade ecumênica. A fraternidade perpassa pelo diálogo. E se a gente tem como objetivo a construção de um compromisso de amor, nós devemos passar pelo diálogo. Devemos seguir o exemplo de Cristo e aprender com Ele como dialogar, tá? E é Ele que vai então nos dar essa resposta, tá? Como anunciar a boa nova de Jesus Cristo em tempos tão turbulentos como o atual? Através do diálogo. Senão, vejamos, a campanha da fraternidade deste ano, o diálogo e a convivência fraterna é o nosso melhor testemunho, tá? Mas vejamos então, o que é dialogar? Porque é fácil falar diálogo, mas o que é dialogar nesse sentido? No sentido fraternal da palavra. Dialogar seria se abrir para conhecer o outro, reconhecer no outro
valor naquela história. Ou seja, é ter respeito pela história do outro, é não fazer pré-julgamentos. Veja bem, gente, Jesus Cristo conversou com a mulher que estava para ser apedrejada, Jesus Cristo conversou com o cobrador de impostos, Jesus Cristo conversava com os mestres da lei da época. Entretanto, ele conversava com aleijados, com cegos, com pessoas que eram discriminadas, sem discriminar ninguém, sem julgar ninguém. Conversou com a samaritana e, através do diálogo, ele sempre construiu ali uma mensagem de amor, tá? A ponte que é sustentada, que sustenta esse diálogo, ela tem duas palavras. Ela é formada por duas palavras: comunicação e amor. E a comunicação e o amor se resumem numa outra palavra: empatia. É você conseguir se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro, para poder então ter este diálogo. Continuando, dialogar é conviver, é compartilhar significados e experiências e o que elas dizem a nós, porque a gente tem algo a dizer, mas o outro também tem algo a nos dizer e a nos ensinar. Então é uma troca. Dialogar também é estilo de vida. Gente, isso é muito interessante. Eu não preciso de falar nada às vezes, somente a minha postura de cristão, ela é suficiente. Só os meus atos, a minha postura enquanto cristão, já é suficiente. Já falam por mim, já dialogam por mim, como servem de exemplo, como testemunho cristão, certo? Isso é muito importante. A partir do momento que a gente faz uma experiência com Cristo, nós temos que ter então um estilo de vida, postura, certo? Porque isto é uma forma de diálogo também. Às vezes a nossa postura, os nossos gestos, sem falar nada, já significam muito para o outro. Vamos pensar nisso. E dialogar é também, sobretudo, entender o outro como ele é e não como eu quero que ele seja. Aí entra de novo aquilo que eu já falei antes, a questão da empatia. Então isso é um sentido que perpassa, certo? Daí a importância do diálogo. É a palavra mais importante dentro dessa campanha da fraternidade. Aprender a dialogar, quebrar as barreiras, quebrar os muros, para então a gente construir uma sociedade mais fraterna através do diálogo. Evangelização e diálogo. Aí vamos fazer então uma reflexão. A nossa prática promove o diálogo ou potencializa o ódio? Olha só, meus irmãos, hoje nós vivemos uma sociedade tão cruel, onde o ódio, ele se sobrepõe com uma facilidade, não é mesmo? As redes sociais, a gente só vê ódio, a gente tem uma cultura do ódio com uma facilidade, e o diálogo acaba se perdendo. Está indo na contramão do que a campanha da fraternidade traz, nos chama a refletir, certo? Então, e nós como cristãos, a nossa prática cristã do dia a dia, na nossa casa, na nossa comunidade, no nosso trabalho, na rua, em todas as pessoas que eu convivo, ela está sendo calcada do
diálogo ou ela tem potencializado o ódio? Façamos uma reflexão a respeito disso, porque isto é importante para que a gente possa abraçar de vez o objetivo desta campanha da fraternidade, tá? E por isso, eu trago para vocês uma pequena mensagem do Papa Francisco, que ilustra exatamente o que vem a ser essa questão do diálogo. Disse o nosso Santo Padre: demos-nos conta de estar no mesmo barco, todos frágeis e desorientados, mas ao mesmo tempo importantes e necessários. Todos chamados a remar juntos, todos carecidos de mútuo encorajamento. Por que são tão medrosos? Veja bem, o Papa Francisco está nos chamando a ter coragem, coragem para dialogar e quebrar essas barreiras, quebrar os muros que nos separam do outro, para que a gente aprenda a dialogar e construir então uma sociedade mais fraterna, tendo como norte Cristo, que é o semeador da paz. Bom, para ilustrar isso, o CONIC, ele existe já há algum tempo e já é a 4ª campanha da fraternidade que o CONIC promove. E ao longo desses anos, o CONIC tem alguns exemplos de ações conjuntas, fraternas, onde prevalece o diálogo, em que prevalece o diálogo, certo? Em que prevalece o objetivo da promoção da paz, em que Cristo é a figura mais importante, certo? Então os costumes são deixados de lado e Cristo é o objetivo final. Então, como exemplos de boas práticas do agir do CONIC, eu cito para vocês a promoção do diálogo ecumênico, que é a Semana de Oração da Unidade Cristã, que normalmente acontece na semana de Pentecostes, certo? Em que reúnem membros das igrejas que participam do CONIC e também a Igreja Católica para orações ecumênicas. Também uma convivência interreligiosa, que foi um exemplo que eles tiveram de um trabalho muito bonito feito lá em Brasília no ano de 2016, quando um terreiro de uma religião de matriz africana foi atacado e teve a sua área lá danificada e incendiada. Os membros do CONIC entraram em contato com o pessoal desse terreiro e eles reformaram esse terreiro, plantaram árvores, fizeram todo um trabalho conjunto, porque esse terreiro fazia um trabalho magnífico, um trabalho voluntário, um trabalho com pessoas de rua lá, que era digno de aplauso. Então o CONIC foi lá, procurou esse terreiro, esqueceu divergências religiosas, esqueceu isso. O objetivo ali era o que? Era o diálogo. O que vocês estão precisando? E ajudou, e foi uma festa, tá? A superação da violência, realização de missões ecumênicas, principalmente no Mato Grosso do Sul, onde uma aldeia indígena sofria muitos problemas com grileiros de terra, com garimpeiros, e eles estavam tendo
suas terras demarcadas, o tempo todo sendo invadidas, a água sendo envenenada e tudo mais, os membros do CONIC foram lá e fizeram missões ecumênicas lá para poder dar um pouco de dignidade àqueles índios no Mato Grosso do Sul. Superação da violência contra as mulheres, fizeram um trabalho muito bonito com mulheres de diversas religiões cristãs diferentes, certo? E que terminou com um trabalho no Dia Internacional da Mulher, certo? Mostrando a importância do papel da mulher na sociedade atual e assim, ali não se falou de diferenças religiosas, se falou de igualdade religiosa. E qual era a igualdade religiosa que os unia? Cristo. E também o cuidado da casa comum, onde eu posso citar a criação do Fórum Alternativo Mundial da Água. O Fórum Mundial da Água também tem a participação do CONIC, certo? Então, esses são alguns exemplos do CONIC para nós. Mas aí vem a pergunta que não quer calar, certo? E o CONIC, ele faz isso para nós. Eles sabem, eles têm consciência de que existem muitas experiências em nossa comunidade, em nossa cidade, e que às vezes a gente nem percebe, mas eles estão nos chamando a perceber isso e nos chamando a esse desafio, tá? Então, diante da questão do diálogo que é proposto na campanha da fraternidade e diante das ações do CONIC ao longo desses anos todos, eu jogo essa pergunta para vocês. Diante dos exemplos citados, que práticas ecumênicas tendo como inspiração a campanha da fraternidade de 2021, podem ser realizadas em nossa diocese, em nossa cidade e em nossa paróquia? Eu vou deixar essa pergunta para que vocês reflitam sobre isso, lembrando sempre que o diálogo é o nosso maior desafio e que Cristo é a nossa paz. E o diálogo, ele tem que existir para que a gente possa semear Cristo. E assim nós terminamos hoje o quarto dia, que é o agir. Muito obrigado pela atenção de vocês. Fiquem com Deus. E amanhã será o encerramento dessa formação com a nossa quarta parada, que será um momento celebrativo. E todos vocês estão convidados a participar. Um grande abraço e mais uma vez, fiquem com Deus. Muito obrigado.